Olha para cá, não se distraia, porque tudo a partir de agora vai tentar roubar a tua atenção. O tema da mensagem de hoje pode desencadear salvação ou juízo, vida ou morte, vida plena, ou apenas nos tornarmos ouvintes de algo que nunca acessaremos plenamente. Eu quero falar nessa manhã sobre o temor do Senhor. Alguém comigo diga amém. O tema da mensagem de hoje é: o Senhor é a fonte de todo temor. E esse tema ele é vital. Primeiro porque quando tememos ao Senhor, obedecemos, nos movemos, ouvimos e nos movemos a partir do que ouvimos. Quando tememos ao Senhor, nos tornamos filhos na presença dele, mas ousados como um leão na presença dos nossos inimigos, porque quando tememos a ele devidamente, não temos temor a nenhuma outra coisa proporcionalmente. Tememos ao Senhor e ponto. Nos prostramos diante dele e apenas diante dele nos prostramos. Não negociamos, porque sabemos que mesmo que haja uma perseguição pela nossa fé, mesmo que haja uma inquietação ao nosso redor pela nossa confissão de fé, é melhor ser perseguido crendo em Jesus do que experimentar uma falsa paz, porque em algum momento preferimos negociar o que criamos no nosso passado. O temor do Senhor é o que fez Estevão permanecer fiel, mesmo enquanto pedras eram lançadas sobre si. O temor do Senhor é o que fez com que os heróis da fé se movessem, mesmo que as palavras que o Senhor liberassem sobre eles parecessem loucuras no seu tempo. O temor do Senhor faz o homem, sendo lançado numa fornalha ardente, crer que haverá livramento, mesmo que os soldados que o estão levando estejam queimando, porque o calor está forte demais. O temor do Senhor faz com que um menino lançado no cesto seja encarado como proteção por aquela que coloca o seu filho amado, crendo que em algum momento o Senhor dará livramento. Eu não sei como você se movia até aqui, mas eu quero declarar que o temor do Senhor vai levar a tua casa a um novo nível de fé, e coisas sobrenaturais vão acontecer, não porque você tem medo do futuro, não porque você tem medo dos inimigos, mas porque o temor do Senhor te tornou mais sensível à voz dos céus. O temor do Senhor te tornou mais sensível aos convites. Você vai estar cercado em alguns momentos, mas o temor do Senhor vai te fazer entender: Deus está te chamando para um jardim fechado, Deus está te chamando para um lugar secreto. Alguém comigo aqui diga: eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Diga: mas todo o poder de Deus, todo o mover de Deus, todo o fluir de Deus, todo o favor de Deus é liberado a partir do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a partir de hoje, eu desejo, declare isso com autoridade, diga: Pai, eu desejo me mover com ainda mais temor e tremor na Tua presença, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, 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 amém. Sabe, o temor do Senhor nos dá acesso a muitas realidades. O temor do Senhor nos dá acesso à bondade de Deus. Salmos 31:19 diz: como é grande a Tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O temor do Senhor nos garante proteção. Provérbios 14:26 diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. O temor do Senhor nos dá acesso a livramentos. Salmos 34:7: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e ele os livra. O temor do Senhor nos garante provisão. Eu não sei você, mas eu já estaria queimando com Jesus aqui. Eu já estaria dizendo: assim seja, amém. Essa é a Tua palavra, glória a Deus. Prega, pastor, ainda bem que eu vim. Alguém comigo aqui diga amém. O temor do Senhor nos garante provisão. Salmos 34:9 diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem.
O temor do Senhor nos garante sustento. Salmos 111:5 diz: dá sustento aos que o temem, e lembrar-se-á sempre da sua aliança. O temor do Senhor, Lagoinha Alphaville, nos garante a atenção contínua de Deus sobre nós e a nosso respeito. Salmos 33:18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O temor do Senhor nos garante resposta ao nosso clamor. Salmo 145:9: ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. Em tempos confusos como os que a gente está vivendo, em dias difíceis como esses que tem nos cercado, uma das maiores garantias do temor do Senhor pode fazer alguém que só dorme à base de remédios dormir em paz. Pode fazer alguém que está inquieto e preocupado com o futuro olhar com esperança em relação aos próximos dias. A palavra de Deus nos garante em Provérbios 15:16 que melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Levante suas mãos, eu quero orar com alguém nessa manhã. Pai, eu profetizo que cada palavra liberada nessa manhã vai encontrar um solo fértil e acesso para que ela frutifique e para que esses frutos permaneçam. Pai, eu te agradeço porque essa manhã ela gera um marco na nossa jornada de fé e como comunidade também de fé. Essa manhã vai ressignificar o que de fato o Senhor espera de nós como igreja, como filhos e como casa e como famílias. Jesus, que a gente se mova com esperança e ousadia diante das tuas promessas, que a gente se mova com autoridade diante dos nossos inimigos, que a gente se mova, Jesus, com brilho nos olhos diante do nosso futuro, que a gente se mova, Jesus, com intensidade diante do nosso chamado. Mas nessa manhã nós entendemos que tudo isso começa pelo temor ao Senhor, tudo isso parte do temor ao Senhor. Nós não vamos cumprir o chamado porque queremos mostrar para outros que o Senhor nos chamou, não. Nós queremos cumprir o chamado porque nós tememos ao Senhor e nos deixa debaixo de tremor absoluto a ideia de que o Senhor nos pediu algo e não vamos cumprir, a ideia de que o Senhor espera algo de nós que não vamos corresponder. Pai, nós cuidaremos dos nossos filhos e da nossa casa e nós os instruiremos bem, não porque queremos que eles se tornem mais poderosos do que os filhos do irmão do lado, ou porque eles vão viver coisas que vão apontar para nós ou para nossa criação, não. Pai, a partir de hoje nós entendemos que os nossos filhos, eles serão poderosos na terra e como flechas nós os lançaremos nas nações, porque entendemos também, Pai, que prestaremos contas ao Senhor naquele grande dia, não do patrimônio que nós desenvolvemos, não do tamanho da holding familiar que nós criamos, não do tamanho do saldo que nós movimentávamos, mas prestaremos contas da nossa casa, da nossa esposa e dos nossos filhos. Por isso, diante do temor do Senhor, levanta homens e mulheres nesses dias que edificarão a sua casa, que terão temor e zelo pela mesa, Jesus, que instruirão os seus filhos no caminho, para que quando crescerem não se desviem dele. Pai, diante do temor do Senhor nós entendemos que nenhum sucesso ministerial ou profissional justifica um fracasso familiar. Pai, diante do temor do Senhor nós não faremos coisas grandes para que outros validem o nosso ministério, não construiremos empresas grandes para que outros fiquem impactados com o tamanho da nossa liderança ou da nossa visão, não queremos edificar torres de Babel. Jesus, nós queremos nos humilhar na tua presença como foi em Atos 2, queremos clamar até que o Senhor venha, queremos edificar coisas grandes para que o teu nome seja glorificado a partir dos muitos frutos, como diz João 15, para que o Espírito de excelência se revele como uma das características do teu caráter, Jesus, não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que o teu nome seja exaltado a partir dos nossos muitos frutos e dos nossos grandes feitos, para que uma geração
geração conte a outra geração sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. Pai, nós declaramos a partir do temor do Senhor. Se o Senhor disser 2 estádios, nos moveremos sem medo. Se o Senhor disser orfanatos, construiremos sem fazer conta. Se o Senhor disser uma nação, começaremos a planejar como será um ministério nacional. Pai, nós não estamos na terra por um período tão curto para fazer a nossa vontade, porque a palavra que vem da tua boca nos garante que aquilo que edificaremos em vida permanecerá na eternidade, nos será acrescentado como galardão, não nos será refutado como juízo ou pena, não nos causará dano, não nos fará perder alegria ou saúde, não correremos atrás do vento, não correremos ou andaremos em círculos, não edificaremos castelos de cartas. Jesus, nós entendemos que o Senhor não unge personagens, o Senhor unge pessoas. O Senhor não levanta ministérios ou pessoas que se autopromovem, mas o Senhor promove aqueles que se humilham e se escondem no Senhor. Alguns aqui debaixo do temor dirão: Pai, eu não quero que o meu nome seja conhecido, mas porque o Senhor verá no coração deles verdade, o Senhor fará com que o nome deles seja soprado sobre nações, assim como foi com Davi, que a única coisa que ele desejava era a tua presença. A única coisa que ele pedia é que a presença do Senhor não fosse removida dele, e porque ele pediu algo bom, o Senhor viu bondade aos seus olhos e deu a ele um reinado que nunca houve e nunca haverá sobre Israel. Pai, como foi sobre Salomão, que poderia ter pedido tantas coisas, mas pediu sabedoria, e porque pediu algo que agradou ao Senhor, recebeu do Senhor riquezas como nenhum outro homem na história da criação humana recebeu. Pai, nessa manhã nós te pedimos, como igreja, nos dá uma medida maior de temor, porque no temor do Senhor não há espaço para fofoca, para divisão, não há espaço para autopromoção, não há espaço para artificialidade. Na tua presença e debaixo do teu temor, homens não querem mais comprar unção, homens não querem mais acessar ou pegar atalhos proféticos. Não, debaixo da presença do Senhor, queremos ouvir o teu coração, recostar a cabeça no teu peito, entender do Senhor os teus planos, caminhar debaixo dos teus desígnios. Debaixo do temor do Senhor, ouvimos o teu rugido e toda a terra treme e ela se cala, porque sabemos que não há nada mais poderoso do que alguém que caminha sobre a face das águas. Mesmo que as ondas sejam fortes, mesmo que os ventos sejam assustadores, não há nada mais assustador na criação do que ver o homem que esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, falando em nosso nome, agindo em nosso favor, caminhando adiante de nós, porque agindo o Senhor em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Não há homem forte na terra, não há lobby do inferno, não há estratégia humana, não há nada que mãos feitas de carne e osso possam fazer, que uma gota do teu sangue não possa impedir. O Senhor é poderoso para dar livramento, o Senhor é poderoso para desbaratinar estratégias do inferno, o Senhor é poderoso para que a unção derramada em nós e depositada no nosso interior despedace todo jugo através do teu nome, Jesus. Nós reconhecemos que há salvação através do Senhor nosso Deus. Reconhecemos que foram criados os céus e a terra. Antes do teu agir nada existia, antes do teu agir tudo era sem forma e vazio, mas basta uma palavra tua e uma terra sem forma e vazia se torna um jardim fechado. Basta uma palavra tua e o Espírito que repousa sobre lugares de trevas e de morte e de confusão se torna agora então um lugar de vida e de provisão e de cuidado, de proteção. Pai, eu profetizo sobre famílias que talvez aos olhos naturais estão como era a terra no princípio, sem forma e vazias. Casamentos sem forma e vazios. Empresas e ministérios sem forma e vazios. Por mais que aos nossos olhos não haja forma, desígnio, design, não haja propósito, não haja vida, não haja entendimento, nós sabemos que o Espírito do Senhor sempre está pairando por meio de faces de águas, mesmo que sejam turbulentas, mesmo que haja um vale de sombra ou morte, o Senhor está conosco. Mesmo que os inimigos nos sequem, o livramento vem de uma palavra tua. O Senhor rasga os céus e desce, o Senhor faz das nuvens os seus assoalhos, o Senhor
fala através de trovões e de raios e de fogo consumidor. Ai daqueles que se colocam entre o Senhor e o seu povo, ai daqueles que se colocam entre a tua vontade e a vontade dos homens, ai daqueles que maquinam, pensam mal, planejam mal, porque basta uma palavra tua e toda a terra estremece. Reinos são destituídos e imperadores são colocados no esquecimento. Pai, mas quando o Senhor levanta, mesmo os jovens que pastoreiam ovelhas se tornam casa de Messias, se tornam a raiz daquele que virá para salvar. O Senhor levanta homens como José, vendido pelos irmãos, esquecido em meio a covas, aprisionados em meio a cadeias, e o Senhor dá para ele governo e autoridade. Pai, o Senhor levanta homens como levantou Daniel, com mais sabedoria do que todos os sábios, com mais temor do que todos os tementes daquele tempo, e diante dele a glória do Senhor fez história. Pai, eu oro para que o Senhor faça história em nós e a partir de nós. Levanta uma igreja que vai confundir os que pensam que são. Levanta uma igreja moderna que não é mundana. Levanta uma igreja que acessa aqueles que os religiosos não acessam, mas que tira deles algo que a religião jamais tiraria. Levanta, Pai, uma geração de Pedros que vão pescar homens, mas que não vão trazer de um lugar para o outro, vão trazer o verdadeiro eu de dentro para fora. Levanta vozes proféticas, Jesus, que não negociam o chamado, que não usam o dom para suprir necessidade, que não transformam pedras em pão. Levanta, Pai, avivalistas debaixo do temor do Senhor, para que ninguém entenda o que está acontecendo. A política não vai entender, a economia não vai justificar, a geografia não vai perceber. Não há nada natural que vai justificar o que o Senhor fará a partir do teu temor nesse tempo sobre o teu povo. Eu declaro em nome de Jesus, aberta uma estação de favor e graça inusual. Eu profetizo em nome de Jesus, como ondas de poder, removendo toda resistência, toda amarra, tudo que te impedia, tudo que te parava, tudo que te amedrontava, tudo que te fragilizava. Assim diz o Senhor: somente diante dele e diante da sua presença você se prostrará, e o seu temor te dará resposta. Na presença do Senhor buscará em secreto, e aquele que te ouve em secreto te recompensará. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, igreja, alguém consegue perceber o temor do Senhor nessa manhã? Você pode exaltar Ele alto e mais alto. Vamos, exalte a Ele, exalte a Ele. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Vamos, igreja, exalte a Ele. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. só a igreja declare: ao que está. Santo, santo, santo. Vamos, exalte a Ele, ao que está sentado. Vamos, levante as suas mãos, feche teus olhos.
Senhor está aqui, igreja, Ele está aqui. O Senhor está aqui. Aquele que dá vida, aquele que restaura a vista aos cegos, aquele que pagou a dívida, o único digno de abrir o livro e desatar os selos, Ele está aqui. Aquele que como ovelha foi levado ao matadouro, mas ressuscitou como um leão, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Vamos, levante as suas mãos. Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de toda exaltação, porque Ele comprou para o seu Pai, através do seu sangue, homens de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Ele é digno do nosso choro, Ele é digno do nosso suor, Ele é digno das nossas mãos levantadas. Ele é digno, Ele é digno. Curva tua cabeça, declara isso. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é 3 vezes santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo. Ele está nesse lugar e Ele se move em nós e através de nós. Ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Vamos, vamos, todo ser que vive, declare que Ele é santo. Santo. Pode celebrar Jesus no seu lugar enquanto você se senta. Vamos, exalte a Ele, exalte a Ele. Aleluia. Aleluia. Ainda bem que eu vim, Jesus. O temor do Senhor transforma qualquer lugar vazio num jardim fechado. Pega essa chave. Eu lembro que quando eu fui internado em 2017, eu estava num quarto, o número do quarto era 210. E Deus falou comigo quando eu entrei. Eu sabia que eu ficaria algumas semanas ali. Deus disse: filho, 210 pode ser o número da tua cela, ou pode ser o número do teu lugar secreto, você escolhe. E eu falei: Pai, 210 vai ser o número do meu lugar secreto enquanto eu estiver aqui. Eu decidi, guarda isso, irmão, prisões se tornarem lugar de celebração e gratidão é uma decisão de quem está preso.
levantes e cercos se tornarem uma escola da fé, é uma decisão de quem está sendo cercado. E como que muda um ambiente de caos se tornar um ambiente de vida? Quando o temor do Senhor invade esse lugar. Todo auditório pintado de tinta preta se torna um jardim fechado quando o temor do Senhor invade esse lugar. Mas grandes auditórios e catedrais pintados de tinta branca podem se tornar sepulcros caiados se não tiver mais temor nesses lugares. Porque nunca foi sobre a cor da tinta que pinta as paredes, ou sobre o tipo de música que se canta, mas sobre como o nosso coração está rendido na presença dele quando ele se move. É sobre isso, e essa é a batalha da igreja do Senhor nesses dias. Confundirão os que pensam que são, quando uma geração que é diferente do que a que veio, fala diferente do que se falava, se veste diferente do que se vestia, mas está debaixo da mesma dinâmica e do mesmo temor que os heróis da fé se moviam. Quando o Senhor fala, toda a boca se cala. Quando ele se move, todo joelho se dobra. Quando ele pede algo, obedecemos sem pestanejar, porque não há nada melhor do que estar na presença dele, se mover debaixo da vontade dele. Alguém comigo aqui, levante as suas mãos e declare, diga: eu sei que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Diga: a riqueza dele não acrescenta dores. Por isso eu te entrego, Jesus, a minha vida e o total controle sobre os meus dias. Diga: eu te entrego os meus passos, os meus planos, a minha agenda, debaixo do temor do Senhor. Eu e a minha casa romperemos em fé e viveremos milagres, sinais, prodígios, favor, provisão, maravilhas, livramentos, socorro, em nome de Jesus. Se você toma posse disso, irmão, será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa manhã? Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Jesus. O Senhor é a fonte de todo temor. Por que tememos ao Senhor? Não é porque somos bons, é porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, do juízo, das dívidas, de quem éramos. O Espírito do Senhor nos dá consciência de que sem Ele nada podemos fazer. O Espírito do Senhor nos dá consciência de que não é sobre nós ou a partir da nossa força, não é sobre o nosso intelecto ou a partir da nossa sabedoria. O Espírito do Senhor gera em nós humildade. Você está comigo? Diga amém. O Espírito do Senhor. João 16:7 diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Jesus, ele retorna dos mortos, ele ressurge da morte. E ele se apresenta novamente. Alguns, como Tomé, precisam tocar para crer. Outros creram mesmo sem ver. E a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que crerão sem ter visto. E Jesus, ele dá algumas orientações. Jesus, ele lembra sobre uma promessa feita pelo Pai através do profeta Joel: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E depois de Jesus falar a respeito do que precisaríamos fazer, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falem sobre a mensagem. Vocês serão a expressão do céu se movendo sobre a face da terra. Então eu imagino, naquele tempo, os discípulos não desejando que Jesus voltasse. Eu imagino que para eles faria mais sentido Jesus ficar, faria mais sentido Jesus permanecer,
acontecer, porque ele era palpável, ele era visível, ele estava perto. Mas Jesus diz algo que muda a história da igreja, e a partir do que Jesus disse, e a partir do que se desenrola depois disso, é que a igreja se torna então empoderada e revestida de poder. Alguém está comigo? Diga amém. Jesus fala: olha, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Enquanto eu estou aqui, vocês recebem do meu toque, mas quando eu voltar para o Pai, o Espírito derramado sobre vocês fará com que o toque de vocês, revestido de quem eu sou, seja como o meu toque também. Então vocês não se tornarão o que vocês tocaram, mas o que vocês tocaram se tornarão aquilo que vocês são. Haverá morte, mas o seu toque gerará vida. Haverá sentença, mas a palavra que sai da tua boca gerará livramento. Vamos, alguém toma posse disso em nome de Jesus. Ele está dizendo em outras palavras: não vá ao mundo até que o Espírito venha sobre vós. Mas quando o Espírito for derramado sobre vós, vocês confundirão os sábios, vocês confundirão os médicos, vocês confundirão os economistas, vocês confundirão os agrônomos. Não é tempo de semear. Deus fala: semeia, a tua colheita será maior do que todos que esperaram o tempo dos homens para semear. Alguns dirão: não dá para o teu ventre gerar. Deus está dizendo: nomeia o teu milagre. Você vai pensar no nome do teu filho, e o teu ventre que foi condenado pelo médico vai ter um médico recebendo um milagre quando ele vier à vida. Alguém está tomando posse disso em nome de Jesus? Talvez alguém liberou uma sentença sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Não vai permanecer, não vai resistir, não vai ficar de pé, não vai dar em nada. Mas debaixo do Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor abre a boca e profetiza: assim diz o Senhor, haja vida e não morte, haja esperança e não medo, haja promessa e não problema. Receba a cura em nome de Jesus, receba o toque de Deus, seja empoderado pelo poder do nome de Jesus. Levanta e anda agora, diz o Senhor. Desperta e resplandece, assim diz o Senhor. Levante as suas mãos e declare. Diga: assim diz o Senhor. Declare com autoridade. Diga: assim diz o Senhor, a minha casa será edificada sobre a rocha, os meus filhos serão poderosos na terra. Diga: porque debaixo do temor do Senhor edificaremos, construiremos, nos moveremos, profetizaremos. Diga: e tudo que o Senhor nos prometeu no tempo perfeito de Deus acontecerá. Alguém toma posse disso em nome de Jesus? Vamos, alguém pronto para profetizar aqui nessa manhã? Vamos, alguém que crê que debaixo do temor do Senhor, revestido da autoridade do Espírito Santo de Deus, não há quem possa te resistir. Vamos, alguém pronto para marchar? Alguém pronto para profetizar? A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém crê nisso? Diga amém. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, do juízo, da morte, da justiça. Então, se é o Espírito Santo, guarda isso em nome de Jesus, se é o Espírito Santo que gera em mim convencimento sobre o que é mal, eu preciso entender que o Senhor é a fonte de todo temor. Porque não há temor que não tenha sido iniciado nele, não há fé que não tenha sido iniciada nele. Ele é o autor e consumador da fé. Não é a promessa que não tenha sido iniciada nele. Ele escreveu os nossos dias, cada um deles no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Não há chamado que não tenha sido iniciado nele, porque se fomos chamados, alguém nos chamou. Não há unção que não tenha sido iniciada nele, porque se fomos ungidos, alguém nos ungiu. Rafa, alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu quero correr, eu tenho 15 minutos para pregar. Eu quero pregar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Eu quero pregar sobre algumas características do temor do Senhor. A primeira delas é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha para mim. Todo homem tolo, obrigatoriamente, é um homem que não teme ao Senhor. Todo homem que se exalta, todo homem que se deslumbra, é o homem que se afasta do temor do Senhor. Se tem um lugar
que talvez tenha uma das maiores concentrações de pessoas deslumbradas por metro quadrado, até 2 anos atrás era Alphaville. Por que 2 anos atrás, pastor? Porque você chegou? Não, porque tem 2 anos que eu tenho visto muitas igrejas sendo plantadas, muitas coisas acontecendo, muitos líderes se posicionando. Alguns vão dizer, estão vindo para Alphaville porque aqui tem dinheiro. Outros vão dizer, estão vindo porque agora está hypada. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, mesmo que a motivação de alguns no início tenha sido essa, eu vou declarar o que vai se tornar a motivação de cada líder posicionado nesse lugar. Os céus estão convocando um povo para se posicionar, porque no meio da Roma dos dias atuais no Brasil se levantarão homens que falarão na presença do imperador, se levantarão homens que falarão a respeito do pecado, do juízo, da justiça, da morte, porque nesses lugares coisas acontecem, e a partir do que acontece nesses lugares, isso escorre sobre toda a nação, e sobre ecossistemas, e sobre mercados, e sobre lugares. Então Alphaville não será a terra de avivamento só porque está hypada, não. Alphaville é o lugar que nós podemos comparar como o lugar em que Paulo foi enviado no passado. Alphaville não é a capital política do país, mas São Paulo é a capital econômica da América Latina. Então a partir de São Paulo se levanta uma onda de avivamento que vai afetar mercados, política, negócios, cultura, artes, homens e mulheres improváveis sendo levantados nesses dias. Toda a terra está cheia da glória de Deus, e nesse lugar veremos o temor do Senhor gerando sabedoria, porque aqueles que se autopromovem são abatidos, mas aqueles que na presença do Senhor se humilham, por Ele são exaltados. E eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres se humilhando na presença do Senhor e sendo exaltados por eles, porque no lugar da vergonha habita, prospera, há acesso, liberação de Deus, para que se mova a dupla honra. Alguém comigo nessa manhã diga: no lugar da vergonha, diga a dupla honra de Deus. Diga: no lugar da futilidade, a pureza de Deus. No lugar da autopromoção, a exaltação de Deus. No lugar da independência, haverá o temor do Senhor. Declare com autoridade: diga: Alphaville, São Paulo, Brasil, é chegado o tempo de uma onda de avivamento, e o temor do Senhor encherá toda a casa, e se levantará nesse tempo um exército forte e poderoso debaixo da poderosa mão do Senhor. Avançaremos, e agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir, porque sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Aleluia. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que a Bíblia considera como insensatez? Desprezar uma sabedoria que existe antes de tudo ao teu redor existir. Porque a sabedoria não é algo que Deus dá apenas, sabedoria é parte de quem Ele é. Se eu não me engano, eu acho que é no livro de Jó, quando Deus se revela como sendo a sabedoria, Ele fala: eu sou a sabedoria. Onde você estava, Jó, quando eu estabeleci os fundamentos da terra? A quem pedi conselho quando criei tudo que existe enquanto nada existia? Quem me aconselhou? E eu estou parafraseando esse texto. Quem me aconselhou a estabelecer os limites do mar e até onde o seu orgulho se desfaria em espuma e ondas? Onde você estava, Jó, quando eu estabeleci cada uma das estrelas? Quando a supernova era um movimento que saía da boca de Deus, do interior do Criador. Saiu cada constelação, aquelas que conhecemos e aquelas que conheceremos na glória, do interior do Criador. Saiu a eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Ou seja, a eternidade é algo visceral nele, não é algo que foi criado pelas mãos dele, não é sua criação, é algo que sai do seu interior. Então há uma filiação. A eternidade
chama Deus de Pai, como você quer caminhar sem acessar esse lugar. Tem homens que se consideram fortes diante de outros homens, a ponto de não conseguir se humilhar diante de Deus. Mas se até a eternidade, que já havia antes de você existir, permanece existindo depois que você se tornar pó, chama Ele de Pai, quem somos nós para não nos chamarmos de Pai também? Ele é o Pai da eternidade, Ele é o maravilhoso conselheiro. Vamos, alguém? Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz. Ele é, antes de tudo ao nosso redor existir, Ele continua sendo, mesmo que tudo ao nosso redor venha a desmoronar. Alguém comigo diga amém. Salmo 128:1 diz: como é feliz. Em outras versões, como é bem-aventurado, como é bem-sucedido aquele que teme ao Senhor. E tem gente pagando fortuna em treinamentos para entender como ser bem-sucedido. Eu não quero descredenciar o poder do ensino, muito pelo contrário, mas eu quero que a gente entenda que tudo que você aprender como informação, se não tiver essa base como revelação, não se sustenta. O que eu preciso fazer para ser bem-sucedido? Primeiro princípio: temer ao Senhor. Todas as outras coisas se movem a partir disso. Você está comigo? Diga amém. Então, a partir do Senhor, médicos acessam sabedoria e conhecimento humano. A partir do temor do Senhor, homens de governo governam. A partir do temor do Senhor, tudo que existe se manifesta, se move, se estabelece. Então é o princípio, é a base, a primícia, a primeira parte. Salmo 128 diz: como é feliz, bem-sucedido quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Eu estou lendo a palavra, mas eu quero profetizá-la sobre você. Então, se você quer tomar posse, levante as suas mãos e recebe isso em nome de Jesus. Você comerá do fruto do teu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera na sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e para que você veja os filhos dos seus filhos. Alguém toma posse disso? Diga amém. Sabe, assim como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando a gente começa a se mover a partir do temor, isso gera em nós também obediência. Fala para quem está do seu lado: o temor gera obediência. Temor gera obediência. Eu lembro que eu estava esses dias conversando com alguns amigos. Eu não lembro se eram empresários, eu não lembro se eram pastores, eu não lembro de verdade, mas alguém falou assim: pastor, cara, eu acho impressionante a coragem que você tem de se mover, mesmo quando parece que não vai acontecer. Eu falei: não é coragem, é temor. Eu vou botar entre aspas aqui: é medo. Como assim, pastor? Me explica melhor. Eu vou te explicar. Você tem que ter muita coragem de, tendo ouvido algo de Deus, decidir caminhar em outra direção. Você tem que ter muita coragem do Senhor te falar: construa uma arca, e você preferir desobedecer. Ou do Senhor falar: não olhe para trás, e você preferir olhar. Você tem que ter muita coragem. Do Senhor te falar: confia, vai passar, mas você preferir ouvir a opinião de alguém que não é o Deus da eternidade, que te viu quando ninguém via. A gente tem que ter muita coragem. E é por isso que eu creio que o temor gera obediência, porque o temor faz com que eu entenda que não há um plano B, quando o plano de Deus já foi revelado. O plano B é fazer o plano A dar certo. O Senhor vai falar: vai. O GPS vai dizer: não tem como, existe o mar. Mas se Deus te disse para caminhar, caminhe, creia. Ele vai abrir o mar, ou vai construir um caminho sobre o mar para você passar. Deus vai dizer: nesse lugar, os agrônomos vão dizer: a terra é seca, o lugar é árido, o clima não ajuda. Deus te disse para lançar a semente numa terra seca. Lança, porque tem chuva de Deus vindo na tua
tua direção, vão dizer: não confia neles, não confia nessa pessoa, não dá oportunidade para ele. Alguns vão dizer: nenhum RH da face da terra chamaria ele para ficar na posição que você chamou. Mas se o RH dos céus está te dizendo: levanta, levanta, demite, demite, confia, confia, traz para perto, traga para perto, coloque longe, afasta o mais rápido que você pode, porque o RH da terra hoje em dia se move até por AI, uma inteligência artificial, mas o RH do céu se move por uma inteligência que ela é sobrenatural. Homens não te veem como Deus te vê, homens não fariam por você o que Deus fará, porque homens te chamam do que você é depois que você se torna, os céus te chamam do que você vai se tornar antes de você existir. Vamos a alguém aqui nessa manhã. Então entenda isso, irmão. Vamos, se for para ele você pode fazer melhor. Se for para mim pode ser tímido, mas se for para ele você pode fazer melhor. Vamos, só alguém aqui nessa manhã. Aleluia. 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 A sabedoria desses dias, ela se multiplicará. Ciência, tecnologia, mas a gente precisa subjugá-la e não se colocar debaixo dela. Pastor, inteligência artificial é para usar ou não é? Use de todas as formas, mas não use ela para guiar os teus dias. Eu vou te dar um exemplo. Amor, o que a gente vai fazer nos próximos anos? Deixa eu ver. Inteligência artificial, me mostre quais são os mercados emergentes, quais são os lugares para se investir nos próximos anos. Irmão, você está procurando a partir de dados algo que o Espírito está te falando dentro de você. O maravilhoso conselheiro está dizendo: todo mundo vai investir nesse mercado, mas o que eu tenho para você é essa parte, o que eu tenho para você é essa geografia, o tempo que eu tenho para você é esse tempo. E às vezes isso gera confusão, porque naturalmente a gente vê todo mundo indo e Deus está falando para a gente ficar. É o que é chamado, por exemplo, no mercado financeiro de FOMO, Fear of Missing Out. Você está com medo de ficar de fora de uma onda, e aí você quer entrar porque está todo mundo entrando, você quer fazer porque está todo mundo fazendo, você quer investir porque está todo mundo investindo, você quer se mover porque está todo mundo se movendo, você quer comprar porque está todo mundo comprando. Mas e quando Deus te fala algo que vai na contramão do que o senso comum está te dizendo? É nesse lugar que Deus vai levantar improváveis, porque depois que o tempo dessa onda passar, todos dirão: como ele sabia que não era tempo de fazer o que todo mundo estava fazendo. Como ele sabia que era nesse lugar que era investir, mesmo quando ninguém estava investindo. E aí começam testemunhos de homens que compraram terras baratas, que tinham fontes de água potável. Aí começam os testemunhos de homens que compraram o que ninguém queria comprar, que se moveram para geografias que ninguém queria se mover, que começaram ministérios em lugares que ninguém queria começar, que fizeram o que ninguém queria fazer, porque quem ouve os céus governa a terra. Você não é mais um homem natural, você está estragado para tudo que é artificial. Você não é como uma planta de plástico que não precisa ser regada. Você foi enxertado numa videira verdadeira. Você precisa ser nutrido, você precisa ouvir de Deus, você precisa ouvir os céus, ouvir e temer diante daquilo que ouviu. Se Deus te disse faça, faça. Se Deus te disse pare, pare. Se Deus te disse creia, creia. Porque Eclesiastes 3 diz que há um tempo perfeito para todo o propósito debaixo dos céus. Então como, pastor? Como eu vou me mover diante daquilo que Deus falou? Só tem uma chave: quando o temor do Senhor invade nosso coração, porque agora a gente tem medo de não fazer o que ouviu, de não se mover na direção que Ele mostrou. O nosso medo não é mais o que pensam, o que dizem, o que fazem, o que falam. Precisamos voltar para esse lugar de temor absoluto, em que as vozes se silenciam, em que as opiniões humanas perdem o valor, e a gente começa a ouvi-lo mais, a gente começa a percebê-lo mais, e o temor do Senhor invade toda a casa, e o seu altar começa a ser restaurado, o teu coração começa a ser incendiado, e a tua mente, os teus pensamentos começam a ser revestidos, pensamentos de
paz e não de mal. Diz o Senhor: eu bem sei os pensamentos que tenho a teu respeito. São pensamentos de futuro, não são traumas do teu passado, são pensamentos de liberdade. Você não vai ficar aprisionado nas tuas feridas, não. Eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vós. E eu quero profetizar em nome de Jesus: você vai ouvir os céus cada dia mais debaixo do temor do Senhor, e você vai fazer o inédito, aquilo que olhos ainda não viram, aquilo que ouvidos ainda não ouviram, aquilo que corações ainda não sentiram, porque você não é mais sensorial, você não faz o que sente, você faz o que ouve, você não faz o que parece que vai dar certo, você faz o que Deus te pediu para fazer. Ele não precisa te provar mais nada, não é o Deus das coisas difíceis, Ele é o Deus do impossível. Ele não entra em cena em lugares que um remédio pode operar ou uma estratégia humana pode fazer, não. Ele se revela quando não há estratégia, não há remédio, não há médico, não há saída, não há caminho, não há nada na terra que possa livrá-lo. É nesse lugar que o Senhor se revela e Ele diz: eu sou o que sou, não há nada que possa resistir ao meu agir. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, diz o Senhor. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu lugar seguro na hora da angústia. Clama a mim, filho, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Irmão, isso é tão forte. A palavra de Deus diz: se você me clamar, eu te responderei com coisas grandes e insondáveis. Ou seja, não poderia ser percebido, não dava para ser premeditado, não dava para ser previsto. O que é algo insondável? Não é previsto. Você pega um submarino, ele tem um radar, e esse radar ele joga. Eu não sei explicar muito bem porque eu não estudei muito sobre radares, mas eu sei que ele tem uma sonda e ela emite algumas ondas, e aí a partir desse retorno, se o retorno foi afetado, significa que há um obstáculo, há algo no meio do caminho. Então uma sonda consegue perceber um obstáculo no trajeto. Quando eu tive endocardite bacteriana aguda, fizemos um exame que se chama transesofágico. Então uma câmera que é inserida pela garganta passa pelo esôfago e vai até o seu coração, consegue perceber se o coração está doente, como é que está a tua válvula mitral, como é que está a situação. Então existem coisas que são previstas, percebidas, mas Deus está dizendo: se você me clamar, eu vou te revelar algo insondável. Nenhum mercado conseguiria prever, nenhum homem poderia adivinhar, ninguém poderia perceber. É como alguém que sente o cheiro da chuva mesmo quando a chuva ainda não se formou. Vamos, alguém aqui nessa manhã. É como alguém que percebe uma onda de avivamento mesmo quando a onda ainda não se iniciou. É como alguém que percebe uma colheita superabundante mesmo quando a semente ainda nem foi colocada nas suas mãos. Alguns vão dizer: como você consegue prever? Você vai dizer: porque eu clamo e Ele me dá resposta. O Senhor me dá resposta. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, diz o Senhor, e insondáveis que não sabes. Ele quem dá sabedoria aos sábios, Ele quem dá riqueza aos ricos, Ele quem dá poder aos poderosos, Ele quem concede liderança aos líderes, Ele quem dá unção aos ungidos, Ele quem fez o chamado aos chamados, é Ele quem separou você para uma grande obra. E debaixo do temor do Senhor você vai operar grandes feitos, mas sem o temor do Senhor você vai se tornar um aventureiro. Você vai usar da unção para transformar pedras em pão, você vai usar do chamado para suprir necessidade, você vai querer comprar a vidência de videntes, você vai querer comprar unção de homens que são falsos profetas. Debaixo do temor do Senhor há pureza no nosso chamado, há pureza na nossa busca, há pureza na nossa construção. Mas se sairmos do temor do Senhor, queremos comprar acessos, queremos caminhar por atalhos, queremos antecipar o tempo perfeito de Deus. Mas tudo de Deus no tempo que não é de Deus não é mais de Deus. Tudo que é bom aos olhos de Deus, mas que acontece no tempo que não é o tempo bom de Deus, não é mais bom. Você não vai acumular maná para o dia seguinte, você vai debaixo do temor do Senhor crer que o Deus que acrescentou no passado vai fazer mais uma vez. Há alguém comigo aqui em nome de Jesus?
Produção, faz um favor para mim. Vai aqui fora, arranca um galho desse tamanho, de qualquer árvore que tiver aqui, por favor. Deu para ouvir? Beleza, corre lá. O temor do Senhor. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não tem nada pior do que se tornar um simpatizante da fé. Irmão, olha para mim e recebe isso. Pastor, qual o problema de ser um simpatizante da fé? Não é melhor do que não simpatizar com ela, não, é pior. E eu vou te provar biblicamente. Porque o Senhor diz: eu preferia que você fosse frio ou quente do que morno, porque os mornos serão vomitados. Enquanto você é ignorante, você não vai ter imputado sobre você juízo, porque você está na ignorância. Mas depois que você ouve, precisa fazer algo a partir do que ouviu. Você está num ambiente profético, os céus se movem, Deus fala, os milagres acontecem, os testemunhos te cercam, o temor te envolve, algo está acontecendo, a palavra é revelada, a revelação está diante de você. Então a palavra de Deus diz em Tiago 1,22 algo que gera em nós ainda mais temor: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Lucas 6,46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Irmão, você tem que ser muito corajoso para ouvir algo de Deus e não se mover. Eu já falei isso publicamente, eu já falei nesse púlpito, eu já falei em algumas mesas, e eu falo aqui mais uma vez diante do temor do Senhor. Mesmo que me custe, mesmo que a minha alma chore, se o Senhor me pedir em qualquer estação, por mais confortável que esteja, por mais estabelecido que tudo esteja ao meu redor, se o Senhor me pedir, larga tudo e recomeça, eu largo tudo e recomeço. Porque se eu tenho a minha casa e o temor do Senhor, viveremos milagres com Ele em qualquer geografia, em qualquer tempo, independente de qualquer circunstância. Mas não tem nada pior do que vermos homens que em algum momento se moveram debaixo da nuvem, edificaram tabernáculos, Deus os fez voz na nação, tocaram uma geração, mas em algum momento a nuvem se moveu, e porque estava confortável demais, preparado demais, estruturado demais, preferiram estar com aquilo que edificaram do que seguir debaixo da nuvem de Deus. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você pode ser como Pedro, que quando ouviu o chamado de Jesus, mesmo tendo vivido a sua maior pesca da história, abriu mão das redes e seguiu o mestre. Ou você pode ser como aquele jovem rico que, sendo apresentado a ele, ouvindo dele um convite, foi embora triste porque tinha muitas riquezas. A pergunta que Deus nos faz nessa manhã é: quem é você diante de um convite de Deus? É aquele que volta para casa triste porque teria muitas coisas para abrir mão quando Deus te convidou? Ou vai ser como Pedro, que abriu mão do maior milagre que viveu, porque entendeu que quem o convidava era o Deus que faria novos milagres a partir do seu sim? Alguém está comigo aqui? Diga amém. 1 João 2,17 diz: não, pega um com flores, por favor, mano, essa árvore está morta. Pega um pedaço de galho com bastante folha, por favor. 1 João 2,17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Alguém está recebendo algo de Deus? De verdade, alguém consegue perceber o temor do Senhor aqui na sala? Alguém consegue perceber Deus se movendo nesse lugar? Você pode experimentar essa presença com intensidade e intencionalidade. Levante as suas mãos, feche seus olhos, começa a fluir, deixa Ele tocar você, começa a perceber a presença dEle se movendo no teu interior. Você não vai ser sensorial, não, você vai ter consciência. Como Paulo fala, a partir de uma fé racional, você vai começar a se mover de forma racional. Você vai perceber: o Senhor está na casa, é Ele quem fala comigo. Deus está fazendo algo, Deus está visitando as minhas entranhas, Deus está visitando os meus sentimentos, Deus está renovando o meu coração. Porque a Tua palavra, Senhor, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Vamos, o Senhor está visitando os seus planos, o Senhor está visitando os seus sonhos. Apresenta para Ele a tua agenda.
Você já comprou uma agenda, já colocou planos, talvez não tenha apresentado ao Senhor ainda. Apresenta para Ele: Pai, diante da Tua misericórdia eu apresento o que eu tenho sonhado. Risca com liberdade os planos que não te agradam, grifa com um marca-texto e destaca aquilo que tem alegrado o teu coração, mas não me deixa confuso, não me deixa perder tempo construindo algo que não tem valor para os céus. Jesus, me mostra qual é o propósito pelo qual eu fui chamado, qual é o chamado pelo qual o Senhor me fez existir, porque eu entendi que o meu chamado antecede a minha existência. Eu entendi que eu sou resposta do Senhor para um povo, para um tempo. Jesus, estabelece sobre a minha casa a Tua vontade, estabelece sobre os meus dias o Teu querer, porque uma coisa eu pedi ao Senhor e ela eu persigo: que eu possa estar todos os dias na Tua casa, na Tua presença, no Teu tabernáculo. Esse é o lugar mais seguro que eu posso estar. Por mais que a blindagem seja um recurso natural para que eu vigie, a Tua proteção e o Teu livramento é a minha blindagem sobrenatural para que eu descanse. Por mais que a construção natural seja para gerar mais conforto para minha casa, é o Senhor que edifica o meu lar. Por mais que os meus pés corram, por mais que as minhas mãos façam, eu reconheço que a menor parte são feitas por mim e a parte que tem valor é feita pelo Senhor. Quando eu trabalho, eu colho os frutos do meu trabalho, mas quando eu oro, eu colho os frutos do trabalho de Deus. Eu não lembro o autor dessa frase, mas essa frase ela mexe muito comigo. Tem muitas coisas que eu posso fazer depois de ter orado, mas não tem nada de valor que eu faça até que eu tenha orado. Por isso nós oramos: Pai, não nos deixa iludidos, confusos, perdidos. Eu repreendo e cancelo todo espírito de confusão sobre a tua mente, sobre o que o Senhor te confiou, sobre esse ministério. Todo espírito de confusão denunciamos profeticamente, todo espírito de manipulação, de divisão, todo conselho que não nasceu em Deus, toda opinião que não expressa a sua vontade, toda agenda que não é a tua, todo planejamento humano que vai de encontro à tua soberania. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós não queremos nada que o Senhor não queira, nós não faremos nada que o Senhor não nos chamou para fazer. Jesus, a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nós queremos a tua vontade. O Senhor dar àqueles a quem o Senhor ama enquanto dormem. Nós oramos por uma estação de temor e de favor liberado enquanto descansamos. Alguns vão perguntar: qual é o segredo do teu sucesso? E a gente vai falar: as nossas noites de sono enquanto Deus opera. 8 horas por dia é a carga horária de trabalho de alguns, mas 6 horas, 7 horas dormindo na presença enquanto Deus faz é mais poderoso do que todos os anos que você já fez sozinho até aqui. Porque aquilo que edificamos homens podem tomar, mas aquilo que o Senhor nos dá ninguém toma. Aquilo que construímos homens podem remover, retirar, comprar, mas aquilo que o Senhor estabeleceu sobre nós não é negociável, não é comprável, não é perdido. Não, Deus te deu. Receba em nome de Jesus, receba. Deixa eu ministrar algo sobre você. Receba a paz que excede todo entendimento. Receba, receba. Receba a paz de Deus que excede todo entendimento. Receba a paz de Deus. Receba a paz de Deus. Receba a paz de Deus. Como eu ministrei no domingo passado, o Senhor é a fonte de todo descanso. Há um bálsamo em Gileade que traz cura sobre feridas. Há uma unção que escorre da sala do trono de Deus e despedaça todo o jugo. Há um óleo que vem dos céus e enche toda a vasilha vazia e paga toda a dívida e supre toda a necessidade. Há uma unção que chama homens simples como Davi, que unge homens
simples e jovens como José, está levantando homens nessa sala, nessa manhã. Você que está me ouvindo em 2028, você que está me ouvindo em algum lugar na história, você que está me ouvindo em 2042, você que está me ouvindo em outra geração, essa palavra te alcança, essa palavra te alcança no teu futuro. Há algo que foi profetizado antes de você ser gerado na tua mãe, mas Deus te chamou no tempo perfeito para que você ouvisse essa pregação de alguma forma, e eu estou aqui como um passeante, como um homem que viaja no tempo para profetizar num futuro que talvez nem eu esteja. 2070, 2080, para os meus netos, se ouvirem essa palavra, recebam daquilo que escorre do trono de Deus. Para os filhos dos meus filhos, para igrejas que serão edificadas, recebam o que diz o Senhor. O temor do Senhor é o que nos mantém de pé, e debaixo do Senhor fomos feitos invencíveis, inabaláveis. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Não há uma promessa debaixo do temor do Senhor que não se cumpra. Não há um plano perfeito de Deus debaixo do temor dele que não aconteça. Homens podem tentar, coisas podem te paralisar, inimigos podem te cercar, mas há livramento para você. Debaixo do temor do Senhor há escape para você, há escape para você. Vamos, receber em nome de Jesus. A força que vem do Senhor seja fortalecido em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus, seja restaurado em nome de Jesus. Receba unção fresca, receba vinho novo, receba a vida de Deus, receba uma nova porção de fé, receba vida sobre os seus ossos, receba fogo sobre o teu altar. O fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca, abra a tua boca, libere o teu som. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Rebababababa, cheio. Chequetarabababababa, cheio. Minha tormenta me livrou, transformou minha tristeza e mudou, me vestiu com, pois aceite. E o meu Pai não me enxerga, me cercou na minha tormenta, me livrou, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com, pois aceite, me deu lugar na mesa. E o meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com, pois aceite, me deu. Leva-me ao lugar onde só você e eu estamos no momento. Te amo mesmo. Eu dependo. Aleluia. Cadê a produção? Vem cá, lindão. Cadê o Samuel? Pastor Samuel, tá aí? Samuel.
Samuel, sobe aqui rapidinho, por favor. Obrigado, mano. João 15:4. Fica de pé no seu lugar. Alguém é grato pela presença de Jesus se movendo aqui? Alguém pode dizer glória a Deus, bendito seja o teu nome, Jesus, nós te amamos. Começa a declarar isso: Jesus, nós amamos a tua presença. Jesus, nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença. Aleluia. Segura para mim, lindão, por favor. Obrigado, produção. João 15:4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, porque eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, e tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, porque o meu Pai é glorificado pelo fato de darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu estava numa reunião com amigos um tempo atrás e algumas pessoas estavam me pedindo para falar sobre dependência de Deus. E eu lembro que eu saí da mesa, corri lá fora, quebrei um galho como esse e eu joguei ele em cima da mesa. E por que eu pedi para o Samuel estar aqui? Porque é profético o que a gente está fazendo nessa manhã, amém? E eu fiquei em silêncio, deixei aquele galho, as pessoas ficaram olhando, tentando entender o que ia dar. Eu falei: tá vendo esse galho? Ele acabou de ser arrancado. As folhas permanecem como estavam há 10 minutos atrás, e talvez daqui a 1 hora permanecerão assim, e talvez amanhã ainda estarão verdes. E esse é o perigo de caminharmos na graça, porque muitos, como diz a palavra, caíram da graça. Na época da lei, quando a gente sai do temor do Senhor, éramos fulminados imediatamente. Então até a queda do irmão do lado nos fazia aumentar o nosso temor e voltar para esse lugar, porque víamos imediatamente o juízo de Deus se estabelecer sobre alguém que caminhava com ausência de temor. Alguém está comigo? Diga amém. Mas na graça é diferente, na verdade é o contrário. Quando vemos um irmão, alguém que na graça está ferindo princípios, caminhando por lugares errados, sentando em mesas que não deveria, falando coisas que não poderia, e a gente vê que imediatamente nada acontece, a gente tem a falsa ilusão de que está tudo bem. Caminhar fora da ausência do Senhor é como um galho que foi arrancado, permanece verde, aos nossos olhos está tudo bem. Mas na hora em que ele foi arrancado, no exato momento em que ele foi arrancado, algo aconteceu. Ele se tornou estéril, infrutífero e sem vida. Porque toda a vida que ainda há sobre as suas folhas são resquícios de vida que já houve, mas não há vida sobre o seu futuro. Se você não está enxertado numa videira verdadeira, não há um futuro desejável, não há um futuro de paz. Se não estivermos enxertados e seguros debaixo do temor do Senhor, porque muitos nos cercam. Quantos ministérios no Brasil são como os galhos, como esse galho que o Samuel segura? Talvez alguns foram até envernizados e a gente olha de fora e eles ainda brilham, e faz muito tempo e as folhas ainda estão verdes. Então a coloração dele nos ilude, então a artificialidade deles nos chama a atenção, mas quando a gente chega perto percebe, não tem cheiro de vida, não tem fruto nos galhos. Por quê? Porque em algum momento decidiram caminhar sozinhos. Igreja de Jesus, Lagoa em Alphaville, recebe isso em nome de Jesus. Caminhar debaixo do temor do Senhor significa saber que sem Deus eu não posso coisa alguma.
Não há futuro sobre a minha casa, não há paz sobre os meus filhos, não há segurança sobre o meu casamento, não há livramento sobre os meus dias, não há saúde sobre os meus ossos, porque não há nada que Deus faça que algum homem possa desfazer, não há nada que Deus fale que homem algum possa desfalar, não há promessa que Deus estabeleça que algum principado, potestade possa desprometer. Agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir, mas sair desse lugar é muito perigoso. Alguém está comigo? Diga amém. Então eu quero profetizar sobre você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Curva tua cabeça. Eu quero profetizar sobre você. Você não vai ouvir de Deus por um momento e depois que começar a prosperar, deixar de ouvir. Você não vai acessar a casa do tesouro quando há dívida ou necessidade de provisão, mas depois que você for provido, vai deixar de acessar. Você não é um usurpador que visita a casa do tesouro em campanhas de prosperidade, mas depois que Deus te prospera, esquece o lugar que te abençoou. Não, você não é um usurpador que vem em campanhas de cura quando está doente, ou que acessa profetas quando precisa de uma palavra, mas que não honra o profético e que não impõe a mão sobre os enfermos depois que a cura sobre a tua casa chegou. Você não é um usurpador que vai expor a nudez que deveria cobrir, ou que vai maldizer o que deveria abençoar. Não, você não é um usurpador que era ninguém. Deus fez você algo, Deus te deu algo, Deus te colocou em lugares altos, e depois que você está nesse lugar, se esqueceu quem te deu, quem te fez, quem te chamou, quem te sustenta. Não, você não é daqueles que, colocando a mão no arado, olharão para trás. Você é daqueles que permanecem e serão salvos. Você será alguém mais apaixonado em cada novo ano do que foi no ano anterior. Você será alguém que terá mais consciência da presença do Deus vivo no ano seguinte do que teve no ano anterior. E é por isso que eu profetizo que esse é o melhor ano da sua vida. E é por isso que profetizarei em cada novo ano que esse novo ano será o melhor ano da tua vida. Porque a cada novo calendário, a cada nova estação, a cada novo ano e a cada nova página em branco diante dos nossos olhos, há uma nova porção de Deus liberado para aqueles que o temem e que o buscam e que estão enxertados no Senhor. Porque sem Ele nada podeis fazer, mas nele poderemos grandes coisas, operaremos grandes feitos, edificaremos grandes obras, faremos feitos maiores do que o nosso Salvador fez. Obras maiores os nossos olhos verão. Você não foi esquecido, não foi abandonado, você não está deixado de lado, mesmo que em algum momento você tenha se colocado de fora do corpo. O Senhor está dizendo: há espaço para você na mesa, há espaço para você na família. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É Ele quem dá vida, é Ele quem dá alegria, é Ele quem te dá sonhos para sonhar, é Ele quem te chamou e te sustenta. O Senhor é por você, Ele vai à frente das tuas batalhas, Ele guarda nessa manhã a tua mente, coloca um capacete sobre os teus pensamentos, Ele calça os teus pés, Ele te dá um escudo blindado, Ele te reveste de autoridade. Há uma espada sobre a tua mão e você não vai usá-la para ferir, você não vai usá-la para atacar o corpo, você vai usá-la para defender a tua casa, você vai usá-la para batalhar contra principados e potestades, porque do terceiro céu há uma resposta que sai da boca de Deus. Nesse lugar há uma cidade edificada onde fluem rios de águas vivas. Nesse lugar há uma sala e nessa sala há um trono, e nesse trono assentado está um rei, e ele reina de geração em geração, e ele governe retidão e justiça, e não há nada que fuja dos olhos dele, não há nada que façamos que não haja da parte dele uma resposta, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, certamente colherá. Eu abençoo a tua semeadura, feita debaixo de temor, porque ela gerará frutos de justiça. Os teus filhos comerão, e os filhos dos teus filhos comerão, e os filhos dos teus filhos comerão, até a 1000ª geração. E será abençoada tu e a tua casa, e será abençoado os teus gados e os teus rebanhos, e o fruto do ventre deles. E você será bendito, bem falado nos portais da cidade, será abençoado
na cidade e no campo, porque você teme o Senhor. Você será como uma árvore frutífera plantada junto ao ribeiro das águas, que as raízes se estendem de forma profunda. Em tempos de seca, suas folhas permanecerão verdes. Você dará o fruto certo no tempo certo, porque você não é como um bonsai de plástico que decora um restaurante japonês. Você não é como uma planta de decoração que foi tornada anã por alguém que podou as raízes que geravam crescimento. Não, você é como uma árvore frondosa, plantado num ambiente seguro, num jardim fechado. A neblina da presença de Deus é o que irriga as tuas raízes. A chuva das bênçãos de Deus é o que molha os teus frutos. Você tem um bom fruto e ele não lhe será retirado, porque você escolheu a boa parte. Ela não te será tomada. Aos pés do teu Salvador é que você encontra descanso. Você não está sozinho, não caminha só, não é independente, não. Você depende das mãos do grande eu sou. Você depende da palavra que sai da boca de Deus. Ele fala e toda a terra treme e estremece. Ele libera algo, e algo que parecia impossível naturalmente passa a acontecer. Por isso nessa manhã eu declaro sobre Lázaros que estão na casa de Deus: voltem a viver. Chamados que estavam paralisados, ministérios que foram esquecidos, empresários, homens de posse que há muito tempo não se movem com generosidade e obras de justiça. Eu te chamo agora: voltem a viver. Intercessores que não oram, profetas que não profetizam, apóstolos que não se movem, pastores que não cuidam, mestres que não ensinam, evangelistas que não lancem as redes. Voltem a viver, 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 porque toda a casa está cheia da glória de Deus. Toda a casa está cheia da glória de Deus.